Olá, eu hoje resolvi trazer aqui para vocês, eu estava preparando um material e achei interessante compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo para gerar materiais a partir de uma imagem. Faz tempo que eu não apareço por aqui, a vida anda meio corridinha, mas eu não quis deixar passar essa oportunidade de trazer para vocês um pouquinho do meu processo aqui com materiais. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui esse pilar, ele tá já com o material aplicado, tá? E basicamente o material que eu criei para ele parte dessa uma única imagem aqui, tá? Vocês podem ver que o material que eu tenho aqui não é exatamente essa mesma coisa que está aqui. E isso é porque a gente aqui está trabalhando com camadas de material, tá? E se vocês querem saber o segredo dos bons materiais, esse vídeo já pode acabar, porque o segredo é camadas, layers. Então tá, vamos dar uma olhada aqui, tá? Isso aqui é o set desse material. Vocês vão ver que eu já deixei ele separadinho aqui para vocês verem o que exatamente eu tô fazendo aqui. De repente no início pode parecer um pouco assustador, assim, mas não é, tá? Vocês vão ver que aqui nessas caixinhas, ó, não é muita coisa acontecendo, tá? Vamos... O jeito mais prático de ler isso aqui é começando. Ela é que nem em hebraico, japonês, árabe, sânscrito, da direita para esquerda, em vez da maneira como a gente lê, né? Todos os plugs, tudo que a gente tem aqui, todos esses nodes, eles têm que terminar em material output, né? Isso aqui é a saída do nosso material, isso aqui tem que ser o nosso último node. Se a gente for ler daqui para lá, vocês vão ver como fica fácil. A gente tem aqui um node conectado, né, que é a nossa superfície, e nessa nossa superfície a gente tem o Principal Shader. O Principal Shader só tem 3 coisas conectadas, e essas 3 coisas é todo esse resto aqui. Então, basicamente, eu tenho um set aqui para cor, um para rugosidade e um para o normal map, tá? Eu vou mostrar para vocês do início aqui agora, para vocês entenderem exatamente o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho um setzinho aqui de cor, né, a base color do meu material. Eu tenho um de edgeware, que a gente pode fazer uma tradução livre, bem literal, assim, de desgaste de borda. A gente tem sujeira aqui e ambient occlusion. Isso aqui é o que está gerando a minha base color, tá? Vamos dar uma olhadinha mais profunda nisso aqui, tá? Aqui no meu base color, vocês podem ver, eu tenho esse material aplicado, tá? Esse material que tá aqui é esse aqui, ó. Essa textura aqui, essa imagem aqui, tá gerando esse material. Vocês estão vendo que ele tá passando por outros lugares aqui. Basicamente o que eu fiz aqui foi corrigir, deixar essa textura um pouco mais escura, que me interessa ela um pouco mais escura, e mexi, um pouco mais aqui com Hue Saturation, dei uma modificada em algumas coisas. Esse meu material aqui tá aplicado. Esse pilar eu abri a UV meio porcamente, tá? Eu só dei um Cube Projection aqui e é isso, tá? Não fiz assim uma super abertura de UV nele. Vocês podem ver aqui que tá bem a mostra onde tá a costura. E é isso aí. Mas serve para o propósito, vocês já vão ver por quê. Então, isso aqui é a base do meu material. E vocês estão vendo que isso sai aqui para esse mix color que está aqui multiplicando. Esse mix color está misturando essa base color com esse desgaste de borda. Esse desgaste de borda aqui, basicamente, ele é uma coisa simples, mas que funciona muito. Eu aprendi isso aqui em algum vídeo do Max Hay. Eu posso deixar o canal dele linkado aqui embaixo. Esse cara faz coisas muito legais e ensina um monte de coisa interessante. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é usando o Ambient Occlusion, tá? Oclusão ambiente, que é as sombras de contato, para gerar uma máscara onde eu vou ter o desgaste de borda, tá? Eu estou misturando esse Ambient Occlusion aqui com ruído, tá? Então, eu tenho Ambient Occlusion para gerar
as sombras de contato ali, e tenho esse ruído aqui, que está passando por um color ramp para poder acentuar um pouco mais o preto e o branco ali, e aí vocês estão vendo que esses dois sliders estão bem próximos, então isso aqui vai definir bastante a borda desse ruído. E eles vêm para esse canal aqui, que é um Mix Color, onde está aqui setado em Add, em adicionar, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando a minha oclusão ambiente com esse ruído aqui, tá? E aí vocês vão ver, ó, como ele desenha ali o ruído junto com essas bordas. Por que é que eu estou fazendo isso? Para poder gerar o desgaste de borda de uma maneira que ele não fique tão linear, assim, que ele não fique tão direitinho, porque na prática não é isso que vai acontecer, né? Na prática a gente vai ter desgaste maior em algumas áreas e menor em outras. E isso aqui vem para esse color ramp aqui, ó, que basicamente está fazendo o que eu estou pedindo. A primeira coisa, na verdade, que ele vai fazer é, como este canal aqui vem para um multiply, eu não quero que ele altere as cores que eu já trabalhei aqui. Então eu preciso que o canal, que aqui é o equivalente ao preto, seja 1, seja branco. Por quê? Porque em multiply a gente só trabalha com o preto. O branco ele não leva em consideração na equação. E, portanto, tudo que está branco não vai ser alterado, né? Só o que é preto. Mas vocês estão vendo aqui que eu tenho um branco e cinza. E na prática aqui eu não tenho esse cinza. Por quê? Porque eu peguei o canal que é o preto, que seria esse slide aqui, e vocês vão ver que ele está setado em 1 ali, ó. O valor dele aqui é 1. E o que eu fiz com o canal que é o equivalente ao branco foi chutar o balde e mandar o valor dele para tipo 10 mil. Ah, Kiri, mas tu já disse que não existe isso de o valor 10 mil, que o valor é 1 ou 0, ou alguma coisa entre 1 e 0. Sim, só que nesse caso aqui, quando eu seto ele para 10 mil, eu faço com que o canal de preto e branco meio que inverta. E aí eu consigo ter as bordas brancas e multiplicar ela aqui no meu Mix Color, tá? E daí vocês vão ver aqui que isso daqui é sem o desgaste de borda, isso daqui é com o desgaste de borda. Ó, sem e com. Vou plugar esse Color Ramp aqui no canal B e vou colocar a minha cor aqui no canal A. Esse Factor aqui, quanto mais próximo de 0, mais canal A, quanto mais próximo de 1, mais canal B, tá? E aí, eu não preciso torar ele lá no 1, eu posso deixar ele um pouquinho, né, mais próximo de 1, mas não tão próximo, porque esses desgastes ele acontece de forma meio sutil, às vezes. E nada nos impede também de depois que chegar lá adiante, ir voltando e fazendo esses outros ajustes. Parei a minha textura aqui nesse Multiply. Esse Multiply está indo para esse Mix Color aqui. O que é que esse Mix Color está fazendo? Ele está usando a minha cor com o desgaste de borda, que está aqui no canal A. E no canal B, o que eu tenho? Eu tenho essa outra imagem aqui, que é essa outra textura, tá? Essa outra imagem aqui. Gente, essas imagens aqui, elas são imagens 1K, elas não são imagens super cheias de resolução. Eu peguei isso aqui no Pixabay. Aqui eu estou usando para testar, vocês podem pegar essas mesmas imagens no Pixabay com uma resolução, se vocês têm uma conta, né, lá na página, vocês podem pegar isso aqui com umas resoluções super altas. Aqui a título de teste eu ainda não aumentei a resolução delas. Mas vocês podem ver que o resultado pode ficar bem interessante, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui este outro material, e este outro material tá no canal B aqui, tá? Então, o que é que esse mix está fazendo? Ele está misturando a minha primeira parte aqui, né? A base color e o desgaste de borda,
com essa outra material aqui que eu tô chamando de sujeira, mas não é bem sujeira, tá? Na prática, o que eu tenho aqui com o mix é, quanto mais próximo de 0, mais próximo da textura A, quanto mais próximo de 1, mais próximo da textura B. Só que, o que acontece? Eu não quero que ela se misture de forma homogênea, né? Eu não quero que ela fique mais ou menos um ou outro. E para isso aqui no Factor, eu preciso gerar uma máscara que diga em quais partes eu quero uma textura e em quais partes eu quero a outra. E basicamente eu estou usando essa mesma imagem aqui, tá? Estou mandando ela aqui para o Color Ramp. Para quê? Para gerar um canal de preto e branco, né? Um canal de escala de cinza. Estou com os meus sliders próximos ali para delimitar bem uma área e outra. E isso aqui é que eu vou mandar para o Factor, tá? E agora eu vou usar essa mesma imagem para criar uma máscara que vai determinar onde eu tenho um material e onde eu tenho o outro material, tá? E aí vocês já conseguem ver a diferença, porque eu já começo a misturar aqui um material com o outro, tá? Ah, Kiri, mas ainda dá para ver bastante aqui a diferença. E é por isso que este mix color aqui tá correndo para um outro multiply. Esse multiply aqui tá plugado em ambient occlusion. E aqui neste caso eu estou usando o node de ambient occlusion para gerar de fato sombra de contato. Então eu tenho o ambient occlusion aqui, né? O meu parâmetro aqui não está muito baixo, né? 0.1, poderia ser bem menos. Ele está gerando essas sombras de contato aqui, né? Onde a gente tem aproximação de geometrias. E eu tô correndo eles para esse color ramp aqui, justamente para aumentar um pouco o contraste de preto e branco, tá? Então, tudo que eu tenho até agora, base color, o desgaste borda e a segunda textura, estão correndo aqui para o canal A. E no canal B tá a minha ambient occlusion. Na prática, o que eu tenho aqui? Um pouco mais de detalhe na minha textura. E aí, vou setar esse Mix Color em Multiply e vocês vão ver aqui, ó, aqui nessa região fica bem claro de ver, ó, com o Ambient Occlusion no 1, com o Ambient Occlusion no 0. E aí eu consigo, ó, gerar um pouco mais de detalhe aqui nesses encontros onde tem essas sombras. E isso aqui vem para o meu Base Color. E basicamente para o resto dos parâmetros que eu tenho rugosidade e normal map, o processo é bem mais simples, tá? Eu simplesmente peguei essa minha primeira textura aqui, mandei para um color ramp, tá? Para quê? Para converter essas cores em uma escala de cinza. Vocês vão ver que é uma escala de cinza bem sutil, ela é realmente muito sutil. E isso aqui eu mando para rugosidade, tá? Que daí vai determinar o quanto o material é rugoso ou não. Quanto mais branco, mais rugoso. Quanto mais preto, menos rugoso, né? Portanto, mais brilhoso. E daí vocês vão ver que em alguns detalhes ele vai ter um pouquinho mais... vai devolver um pouquinho mais a luz, porque tem um pouco mais de rugosidade. Em outros, um pouco menos de rugosidade. Outros mais brancos vai ter um pouco mais de rugosidade. Vai espalhar um pouco mais essa luz que reflete. É importante olhar aqui que eu tô tentando controlar com esse color ramp aqui para que as áreas que devolvem mais luz sejam áreas, por exemplo, como essas aqui, ó, onde acumula geralmente mais sujeira, porque onde acumula mais sujeira geralmente acumula mais umidade e, portanto, acaba brilhando um pouco mais do que se simplesmente o material fosse a pedra pura, né? E daí, para Normal Map, o que eu fiz foi, essas imagens do Pixabay só tem a imagem crua, né? Então, eu peguei, deixa eu ver o que eu peguei ali. Eu peguei esta imagem aqui, tá? Exatamente essa que vocês estão vendo. E aqui eu tenho um addon gratuito, é só... Eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês poderem baixar esse addon se quiserem usar.
chama Deep Bump, tá? Basicamente o que eu preciso fazer aqui é selecionar esse cardzinho aqui com a cor, né, com a imagem que eu quero gerar um normal map e clicar em Generate Normal Map. Quando vocês clicam ali, basicamente o que ele faz é gerar esses 2 cards aqui e já plugar ali para mim, tá? Então, basicamente o que ele fez foi gerar esse normal map aqui para mim. Kyria, não dá para fazer isso no Krita ou no Photoshop? Dá. Dificilmente, isso pela minha experiência, tá, gente? Dificilmente o resultado vai ficar tão bom como ficou aqui, tá? Vocês podem ver que eu tenho um normal map bem detalhadinho aqui, ó. Claro, dentro da resolução da imagem, mas isso aqui eu aumento a resolução da minha imagem de base e, consequentemente, aumento a resolução do meu normal map, tá? E daí esse normal map tá gerado aqui, já cai direto no vetor e já pluga ali. E o meu resultado final é essa textura, tá? Como vocês podem ver, aqui ela tá bem dividida ainda, isso aqui, na verdade, é a parte de trás, tá? Isso aqui é a parte da frente do meu pilar, mas dependendo de como eu vou colocar ele na cena, isso aqui tem que ser corrigido. Eu não sei se dá um outro Cube Projection aqui. Não resolve. Ó, já resolveu, mais ou menos. Já fica um pouco mais discreto ali onde é que tá a divisão. O Cube Projection já resolve um pouco mais ali a situação, tá? E é assim que eu faço os meus materiais. Claro que eu poderia adicionar outras camadas aqui, né? Antes de plugar esse Ambient Occlusion aqui, eu poderia gerar uma outra camada, por exemplo, de material. Eu poderia misturar, botar outra camada de sujeira, por exemplo, aqui nesse canal. Basicamente, eu vou setar essa outra imagem, né? Essa outra sujeira aqui. E vou jogar ela para um Mix Color, que eu vou deixar em Mix mesmo. E daí eu posso tanto usar a própria imagem, né, em um Color Ramp para gerar essa máscara aqui em Factor, como eu posso usar, por exemplo, uma Noise Texture. Então eu vou ter, por exemplo, aqui a minha imagem, que vai correr aqui para o canal B, e aqui no Factor, em vez de usar um Color Ramp, eu vou usar um Noise Texture. Eu posso até plugar ele essa Noise Texture em um Color Ramp para poder definir um pouco mais ou um pouco menos as bordas desse ruído, e daí isso é que vai correr para Factor, tá? E assim vai, eu posso gerar centenas de novas camadas para esse material. Quanto maior o número de camadas, mais detalhes a minha textura vai ganhando, né? E eu tô fazendo isso basicamente só com imagens e uso um addon daí para gerar normal map. Esse addon, além de normal map, ele também gera high maps, né? Para quem quer trabalhar com displacement, ele também serve para isso. O resultado é bem bom. E é isso. Queria compartilhar um pouquinho com vocês o meu processo aqui com essas texturas. Como eu disse anteriormente, eu aprendi isso aqui no canal do Max Rey, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm sugestões, comentários, qualquer coisa, deixa aqui embaixo pra mim na caixinha dos comentários. Eu garanto que eu vou ler e responder vocês. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais.